que cheiro bom que tem essa flor. É um cheiro assim, meio do passado. Que engraçado. Deixa eu sentir. Lembra o jardim da minha infância, da minha casa. Deixa eu ver o que mais que lembra. Lembra o perfume, um perfume gostoso que uma colega minha usava. Me traz imagens de pessoas que já passaram pela minha vida, de lugares por onde eu andei. Um verdadeiro olfato visual. Que incrível, não? Hoje eu vou apresentar para vocês um livro lindo, 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 que apresenta os 5 sentidos de uma maneira poética, de uma maneira sensível, num livro escrito por Bartolomeu Campos de Queiroz. Aguardem. Fala pessoal, aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para leitura, literatura e outros babados literários que eu acho que podem interessar aos professores, às escolas, às famílias, a todas as pessoas que amam os livros, amam ler e compartilhar as suas experiências literárias. E hoje, então, como eu falei há pouco, eu vou apresentar um livro para vocês que fala sobre os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, de uma maneira poética, de uma maneira completamente diferente e enriquecedora, que é este livro aqui, Os 5 Sentidos, escrito por Bartolomeu Campos Queiroz e ilustrado por Camila Mesquita. Vejam que já pela capa nós somos magnetizados, né, pela força das cores, tons fortes, vibrantes e por imagens, como imagens vinculadas à natureza, borboleta, árvore, pássaros, crianças brincando. O que será que isso tudo tem a ver com sentidos? Então vejam que já pela capa nós temos um convite a pensar sobre o tema que centraliza essa obra. Quando eu faço essas perguntas para vocês, pessoal, de certa forma, são perguntas que a gente pode fazer para os filhos antes de começar a entrar no livro propriamente dito, na história, que a gente pode fazer para os alunos, porque eles já vão sendo, assim, instigados a quererem saber o que tem aqui dentro, né? Então, criar um clima para a entrada no livro é muito importante, pessoal. Então eu gosto muito de fazer perguntas assim, né, nas minhas mediações de leitura, para já fazer o pessoal começar a pensar, ué, passarinho, crianças brincando, quais sentidos estão implicados aqui? Ou o que isso tem a ver com o título? E por que o título está em branco e, e não está seguindo as mesmas cores do fundo da capa? Sei lá, são coisas que a gente pode inventar assim para deixar os alunos curiosos. E aí nós vamos abrindo o livro. E já na abertura aqui, a gente tem, depois que passa a primeira folha de rosto, nós temos essa outra aqui, com esse tom bem vibrante, que já de certa forma acompanha o tom da capa, ele vai acompanhando o tom da capa. Vemos um gato, uma silhueta de um gato aqui, uma sombra, e o título do livro outra vez aqui, em branco, e aqui esses outros elementos coloridos. E aí, de novo, a questão, não é? Por que gato? O que gato tem a ver com sentidos? Não é? Quais dos sentidos? E por que o título, de novo, aparece destacado em branco, em contraste com esse fundo? Claro que a gente não vai fazer exatamente desse jeito, mas são elementos que a gente já pode ir apontando para deixar os alunos curiosos. E aí o autor abre o livro assim: por meio dos sentidos, suspeitamos o mundo. Olha só que imagem interessante. A gente suspeita o mundo pelos sentidos. O que será que o autor quis dizer com isso? E aqui, e ele se coloca em primeira pessoa, né? Suspeitamos, nós, todos nós. Então já é uma coisa inclusiva aí, né? E aqui de novo, ó, nós temos os elementos, alguns que já apareceram na capa. A gente tem as pessoas aqui outra vez, nós temos pássaros, o fundo verde, né? Então parece que já tem uma remissão, uma coisa muito forte com a questão da natureza, né? E que de certa forma tem a ver com a vida do autor também, porque o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele viveu boa parte da vida dele em Minas Gerais,
né? Ele era natural de uma cidade chamada Papagaio, que ficava em Minas, e ele era uma pessoa muito observadora, né? Diz que ele fazia muitas viagens no Brasil para coletar elementos para as produções dele. Ele era uma pessoa muito observadora, inclusive azulejos, por exemplo, ele ficava horas observando azulejos, enfim, elementos da paisagem. Então dizem que ele era uma pessoa muito observadora, ele faleceu em 2012. E muito alinhado assim com as questões do entorno dele. Então, uma pessoa muito conectada com essa questão do ambiente, da natureza, enfim, ele era muito observador. E já que eu comecei a falar sobre ele, né, ele teve um papel muito importante também na literatura no nosso país e participou de projetos bem importantes, como o Projeto ProLer e do Banco Nacional. E teve em torno de uns 40 livros ou mais publicados, então ele dava palestras e trabalhava com formação de professores e escritores, enfim, ele teve uma atuação muito forte na questão da promoção da literatura. Mas então, voltando para o livro, não é? Essa questão dos elementos da natureza aparece muito forte em toda a obra, e ele abre o livro, então, dando essa pista já. Por meio dos sentidos, nós suspeitamos o mundo. Né? Então, a gente já sente o tom poético da produção dele já na abertura, do autor. E aí ele vai apresentando todos os sentidos. Ele começa pela visão, vai avançando. Eu não vou ler tudo, porque eu só quero divulgar, assim, basicamente o livro para vocês. Eu vou ler a audição, tá? Então, o que ele fala sobre a audição? Com os ouvidos, nós escutamos o silêncio do mundo. E dentro do silêncio moram todos os sons. Canto, choro, riso, lamento. No silêncio vivem barulhos de vento e chuva, de asa e mergulho. É preciso silêncio para poder escutar. E quando uma voz invade nossos ouvidos, adivinhamos a felicidade de quem fala. Nossos ouvidos leem o tom das vozes, e o ruído do voo das abelhas adoça o nosso dia. Se escutamos música, nosso corpo descansa com a melodia das notas. Se ficamos em repouso e prestamos sentido aos ruídos, o nosso pensamento viaja. Visita montanha e planície, primavera e verão. Escutar também é um jeito de ver. Quando nós escutamos, imaginamos distâncias, construímos histórias, desvendamos novas paisagens. Os ouvidos têm raízes pelo corpo inteiro. Então vejam, gente, né? Só por esse poema, nós já vemos de que forma ele vai tratando os sentidos e, de certa maneira, ele interrelaciona as percepções que nós temos a partir de cada um deles. Então ele não trata de forma estanque, mas ouvir é uma forma de ver. Essa imagem eu acho belíssima. E é verdade, não é? Quando a gente está no telefone, por exemplo, alguém fala conosco, a gente percebe pelo tom da voz, né? Pode ser real ou não, mas a gente percebe se a pessoa está animada, se a pessoa está deprimida, se a pessoa está triste, se ela está entusiasmada. Apenas ouvindo a voz, a gente consegue enxergar. Então eu acho que esse jogo que ele faz de intercambiar os sentidos, né? Eu escuto, eu vejo, quando eu toco, eu provo uma comida, não é? Eu também, imagens vêm na minha mente, eu lembro de uma viagem que eu fiz. Eu achei assim, ó, demais a sacada do Bartolomeu Queiroz, e eu acho que é um livro belíssimo para a gente explorar com os leitores em atividades de mediação. Né? E olha só, sempre muita cor na exploração de cada sentido. Tá? E ele termina então o texto, né? Vou dar um super spoiler, mas é um livro curto, é gostoso de ler, de trabalhar com as crianças, até com os adultos, porque não tem essa de dizer, esse livro é só para criança, ou esse livro é só para adulto. Muitas vezes o mesmo livro ele pode ser fruído e experimentado por pessoas de diferentes faixas etárias, e esse é o caso de um deles, que se presta para todo mundo, na minha opinião. E ele termina dizendo assim, ó, em cada sentido moram outros sentidos, né? Ele transforma, né, os sentidos em coisas vivas, em entidades, é quase como se fossem pessoas os próprios sentidos. Né? Então, a gente pode explorar de mil maneiras esse livro, e eu acho que ele é muito bonito por uma fruição em mediação de leitura em casa, com os filhos, na escola, com os alunos, até informação de professores. Eu não sei, eu sou encantada por esse material, tá? E aí ele encerra assim, né?
com essa frase e a ilustradora então carrega com cores, né, gente? Para inundar os nossos sentidos, né? Especialmente o nosso olhar. Então essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo caso de leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.